pela contribuição do teu povo, meu Deus, pela nossa contribuição, meu Deus, na tua casa, no teu reino, Senhor. Em nome de Jesus, nós só podemos trazer algo ao teu altar, porque o Senhor nos tem abençoado, Senhor. Tudo é por tua causa, Senhor. Tudo é porque o Senhor primeiramente se moveu, e nós apenas obedecendo ao Senhor, continuamos esse movimento, Senhor. Quando nós fazemos isso, nós andamos, meu Deus, no mesmo ritmo do Senhor. O Senhor se movimenta e pela nossa crença, meu Deus, naquilo que o Senhor faz e fala, nós, meu Deus, entramos em sincronia com o Senhor, e é assim que o cristão tem que andar, meu Pai. E aqui não foi diferente nesse momento de entrega de dízimos e ofertas, Pai. Que o nosso coração mantenha-se no Senhor, hoje e sempre, em nome de Jesus. Aplaudo o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. O pessoal da mídia recebeu o que eu mandei ainda agora, os slides. Está no ponto aí. Nós vamos, queridos, nessa noite, dar sequência à nossa série de pregai, ok? Hoje vai ser um pouco diferente. Nós teremos aqui 4 encenações teatrais, vamos dizer assim, de momentos de abordagens de evangelismo, ok? Cenas onde nós vamos ver pessoas evangelizando. Uma cena se dará como se fosse na escola, outra cena se dará como se fosse num ambiente familiar, outra se dará num ambiente profissional ali do trabalho, e outra cena se dará num ambiente de lazer, como se você estivesse num momento de lazer, e ali você abordasse alguém naturalmente e evangelizasse ela de alguma maneira, ok? Como nós temos aprendido nas quartas-feiras que passaram, e vamos continuar, ok? Porém, antes de começar, eu quero aqui só recapitular aqui algumas coisas, como tenho feito em todas as quartas, que nós temos aprendido, ok? Pode passar o primeiro slide aí. A nossa primeira ministração, primeira mensagem da nossa série, nós falamos sobre isso, ok? A essência do evangelismo, ok? A essência do evangelismo é o amor, ok? A base para isso é João 3,16, como nós já falamos, e nós aprendemos essa frase: todo cristão precisa ter consciência da realidade do homem espiritual sem Cristo, que é o quê? A condenação eterna. Quando andamos com essa mentalidade, com esse entendimento de que todo ser humano sem Cristo está condenado ao inferno, nós como cristãos, sabendo da verdade, nós vamos falar alguma coisa para ele, no mínimo convidar para a igreja. Então, tenha sempre em mente isso. Na outra mensagem, nós aprendemos que evangelizar também aqui é uma maneira simples de evangelizar em um momento ou rápido ou curto que você tem, ou num tempo maior que você tem com alguém. Então, o que é que você vai falar? Aqui é algo prático que nós podemos usar sempre isso aqui, ok? Evangelizar também é o quê? Declarar quem eu era antes de Cristo. Você vai declarar para aquela pessoa que você quer, você sentiu de Deus falar de Jesus para alguém, você sentiu de Deus se aproximar, ou de alguém que você não conhece, de repente está tendo a oportunidade, ou que está ali em um dos ambientes que a gente vai falar aqui agora, daqui a pouco nas encenações, e você chega mas o que eu vou falar? Fale quem você era antes de encontrar Jesus, fale como você encontrou Jesus, como você estava naquele tempo, e como foi a tua experiência de encontro com Cristo, e hoje, como você está depois dessa decisão. Simples assim. Isso é uma maneira simples, direta e poderosa de falar de Jesus para alguém. Concorda comigo, querido? Em nome de Jesus. E a outra mensagem, nós aprendemos, pode passar, nós aprendemos 5 características de um verdadeiro evangelista. A primeira, todo mundo, a primeira é o quê? A segunda, quem está aí, diga aleluia. Quer que eu desligue os ar-condicionado? Tem um monte de gente assim, ó. Então vamos lá, ok? Então, a primeira característica de um verdadeiro evangelista é o quê? Ele é. A segunda, ele é. A terceira, ele é. A quarta, ele é. E a quinta, ele é.
cheio de amor. Que sejamos assim, queridos, em nome de Jesus, tá? A outra mensagem nós aprendemos o quê? Sobre a maturidade espiritual, ok? Maturidade, amadurecimento, crescimento e tal. Entendemos que evangelizar é uma missão, né? E evangelizar é para o cristão que cresceu. Só evangeliza cristão maduro, porque evangelizar é uma missão dada por Cristo a nós, e criança não cumpre missão, e principalmente essa, é adulto, é gente que tem responsabilidade. Criança não tem responsabilidade, ok? Quem tem responsabilidade é quem cresceu, principalmente nessa área aqui que eu estou falando. Então, evangelizar é para o cristão que cresceu. O cristão que não evangeliza, o cristão que não evangeliza ainda é criança na fé. Então, se você não evangeliza, querido, de alguma forma, se você não convida ninguém para a célula, não convida ninguém para a igreja, se você não fala que se converteu, que tua vida mudou para alguém, para quem quer que seja, você ainda é bebê, espiritualmente falando. Você não cresceu. Então, que nós possamos crescer e evangelizar, ok? Em nome de Jesus, certo? E nós falamos também na outra mensagem sobre a nossa preparação diária, ou seja, é ter propositalmente, né, esse comportamento, essa oração antes de sair de casa todos os dias, ok? Antes de sair de casa, ore pedindo a Deus que prepare o seu coração para pregar e prepare o coração das pessoas para ouvir o Evangelho. Saia na expectativa de se encontrar com alguém naquele dia, de falar alguma coisa de Jesus para ela. Ore a Deus, Deus, prepara o meu coração para que eu fale do teu amor para alguém e prepare o coração dessa pessoa. Ande intencionalmente pensando nisso, ou seja, na expectativa de encontrar alguém para ouvir o Evangelho da tua boca, em nome de Jesus, ok? E já foi, né? Teve mais uma? Pronto, ok. Então, hoje, né, nós estamos aqui e vamos continuar, porém nós vamos ver agora de maneira prática. Primeiro, deixa eu ver aqui qual é a sequência aqui. Nós teremos aqui 4 cenas, como já falei, ok? E a primeira cena aqui, nós queremos agradecer desde já a Patrícia, líder do nosso Ministério de Teatro, e o pessoal que vai encenar aqui, ok? Então, primeira cena, a cena 1, é o crente evangelizando um amigo na escola, ok? O crente evangelizando um amigo na escola, no ambiente da escola. Pode começar, gente. Glória a Deus. Amiga, Alexandra, que saudade, amiga. Como é que foi o feriado? Foi mais ou menos. Ô, amiga, desculpa a intromissão, mas eu não pude deixar de escutar a sua conversa no celular. Olha,
eu me sinto muito mal por você, mas eu também consigo entender a sua dor, porque eu também já fui assim, já fui uma jovem triste, solitária, sem perspectiva de futuro. E foi através de uma célula do lado da casa da minha avó que toda a minha vida mudou. Comecei a ir, a visitar, sentava lá atrás, mas comecei a me enturmar, as pessoas eram jovens e comecei a ir para a igreja e toda a minha vida mudou. E eu gostaria de te fazer um convite. Vamos para a minha célula amanhã mesmo. Mulher, mas eu tô muito desanimada, eu tô sem ânimo nenhum. O que célula vai fazer? Não vai mudar em nada pra minha vida, não vai mudar. Amiga, não espere você ter vontade de ir para a igreja, porque por experiência própria, você nunca vai sentir vontade. A cada dia você vai se afundar mais ainda na tristeza. Então, dê um passo, vá a si mesmo, vá sem vontade, e que Deus vai fazer a parte dele. Mas a gente precisa dar o primeiro passo primeiro. Vamos, eu vou buscar você. Você topa? Tá bom. Mas vamos logo, que a professora já está esperando a gente na sala. Amém, gente? Olha só, rapidão, antes da outra cena acontecer, aqui o que a gente observa? Aqui a gente observa duas coisas. Ela andava atenta, a gente ouviu, aprendeu isso na quarta-feira passada, né? Você andar e ficar atento no teu dia a dia às necessidades das pessoas que estão à sua volta, ok? Ela prestou atenção na conversa da amiga. E a segunda coisa aqui, ó, ela teve coragem. É uma coisa muito interessante também. Um dos maiores bloqueios para que nós não falemos de Jesus para alguém é o medo. Concorda comigo? Você tem o conhecimento, você é crente de verdade, foi transformado, mas por medo você não chega na pessoa e não fala, né? E aqui outra coisa que ela falou aqui é interessante. Ela não só falou da célula e que ela foi mudada na célula, como ela disse: eu vou te buscar. Eu vou te buscar. Ou seja, a atitude, né? E na verdade, querido, uma pessoa, num momento desse aqui, ela pode ter a vida dela transformada para sempre. Um convite de alguém, né, para outra pessoa em relação a Cristo, pode mudar a vida dela para sempre. Porque muitas vezes o que Deus espera não é nem a tua eloquência ou o teu conhecimento bíblico apurado, mas é que você convide e você leve a pessoa para a célula ou para a igreja. Quando a pessoa chega na célula, Deus fala com ela através da palavra. Quando ela chega na igreja, Deus fala com ela através de um louvor ou de alguma coisa. Mas assim, a nossa atitude, ela tem que ser o mais importante, ou seja, que tenhamos a atitude, que aqui no caso dessa cena, né, que prestemos atenção nas necessidades das pessoas, que tenhamos coragem de abordar as pessoas, ok? E que tenhamos atitude no sentido de que qualquer dificuldade que a pessoa coloque, não, eu vou te buscar, né? Que foi uma atitude muito boa aqui da Rita e da Alexandra, ok? Aplauda o Senhor mais uma vez, em nome de Jesus, tá? Agora, a outra cena no ambiente de trabalho, ok? Em nome de Jesus. Oi, preciosa. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Como você está? Vamos sentar, fique à vontade.
Vai ficar tudo bem, mulher. E aí, como que você está? Como que está a família? Nunca mais você apareceu, saudades de você. Me fale aí como você Falta de está. tempo, amiga. As coisas de casa, o marido, a gente não sai. E quando chega de noite, a gente só quer descansar, sabe? Tô me sentindo muito cansada. E hoje eu vim aqui, sabe, pra mudar o meu visual. Tô me sentindo tão cansada, cabisbaixa. E eu acho que mudando alguma coisa no cabelo, talvez eu me sinta melhor. Tire um pouco dessa tristeza de mim. Você sabe. Entendi, preciosa. Então você quer fazer uma mudança de visual, dar aquele glow up na juba, Eu certo? quero sair daqui me sentindo uma outra pessoa. Pois você está no lugar certo, porque aqui nós temos tudo. Nós temos aqui o que resolve a sua beleza externa e nós temos também aqui aquilo que vai tratar também a sua beleza interna, que é a sua beleza interior. Sabe, preciosa, às vezes a gente acha que a gente precisa fazer uma mudança radical no cabelo, algo no nosso visual, mas às vezes sabia que Jesus está nos chamando para fazer uma mudança interior, sabe? Uma mudança de dentro para fora e ela vai resplandecer. Mas como você disse, quer fazer algo no visual, nós vamos fazer e nós vamos conversar também, mulher. Tô te achando tão assim triste, quer conversar, compartilhar alguma coisa enquanto a gente começa? Ai, amigo, eu acho que você tá sentindo, sabe? A gente nem consegue esconder quando a gente tá com problema, sabe, em casa. Lá em casa as coisas estão muito difíceis. O meu marido foca muito no trabalho dele. Ele acha que trazer dinheiro pra casa vai resolver os problemas, mas não vai. A presença dele seria o mais importante. Sinto muita falta, os nossos filhos também. Eu me sobrecarrego muito, tento chamar a atenção dele, cuidando da casa, mas só que não tá adiantando. Por isso que eu acho que mudando o cabelo talvez resolva alguma coisa, amiga. Eu não sei. Eu só tentei de tudo que eu posso fazer. As minhas forças estão esgotadas, sabe? Sabe, preciosa, eu super te entendo, né? Você já me conhece há um tempo, sabe um pouco da minha história, então você sabe o que eu passei, quem eu era, o que eu me tornei, as lutas que eu enfrentei na minha família. E eu super te entendo, sabe? Às vezes a gente passa por dificuldade no nosso casamento. Eu mesma, você sabe, né? Meu marido me traía, saía sexta-feira, chegava na segunda, a cidade inteira falava mal da minha vida, do meu casamento, perguntava por que eu não largava aquele homem. Mas sabe, um dia alguém me convidou para ir para um culto, sabe? E eu fui, eu aceitei esse convite. E lá eu encontrei Jesus, sabe? Aquela palavra tocou profundamente o meu coração. E eu entendi que para que houvesse uma mudança dentro da minha casa, a mudança ela precisava começar em mim, sabe? Às vezes a gente acha que o problema é só o nosso marido, mas às vezes, preciosa, a gente sempre tem uma coisinha que a gente também pode mudar, sabe? E Deus ele faz a obra. E aí deixa eu te falar. Hoje a nossa vida é totalmente transformada, sabe? Meu filho faz medicina, minha filha também já faz faculdade, o meu marido é um bom homem, me ajuda em tudo. Nós somos realmente companheiros. E assim, o que eu quero te dizer é que assim como Deus fez na minha vida, Ele também pode fazer na sua. Amiga, às vezes eu olho pra minha vida e penso que não tem solução, que é impossível, sabe? Não vejo mais solução, já tentei de tudo. Você acha? Que Eu tem acho solução, sim, amiga? mulher, olha só, tu não via, a minha vida vivia na boca do povo. E como que não é a minha vida hoje, mulher? Então, se Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na sua, deixa eu lhe dizer. Amanhã é quarta-feira e nós vamos ter um culto de mulheres extraordinário, onde a nossa pastora vai trazer uma palavra poderosa sobre família. E ela sempre dá uma pincelada em casamento, sobre como nós mulheres devemos ser na nossa casa, com os nossos filhos, no nosso lar, como nós devemos ser uma mulher sábia. E eu quero te convidar para ir para esse culto. Começa às 7h30 e eu posso passar para te pegar lá na tua casa às 7 horas. Mas os meus filhos, eu não tenho com quem deixar, amiga. Mulher, não se preocupa, mulher. Tudo a gente dá um jeito. Meu marido vai pro beach tênis, vai levar nossos 3 filhos. Então eu passo na tua casa, te busco, nós vamos pra igreja e meu marido leva o meu menino e teu menino pro beach tênis. Pronto, tá resolvido. Ai, sério, amiga? Você Sério. faria isso por mim? Pois ó, já tá de cabelo arrumado, amanhã é só vestir o look, 7 horas, viu? Eu bato lá na tua porta e a gente vai pro nosso culto de Tá mulheres. bom, amiga. Obrigada. Ai, eu que agradeço.
Saiu com o cabelo arrumado mesmo, né? E não vai pagar nada, né? Glória a Deus. Gente, aqui qual o detalhe que eu vou destacar aqui? Ela entrou numa necessidade dela, né, na questão do cabelo. Ela estava com uma visão, né, distorcida, porque realmente tem muita gente que acha que uma roupa nova, um cabelo diferente, um visual diferente e tudo mais, vai dar um up na sua vida ou no seu ânimo. Eu sei que é importante isso. Porém, isso de fato não é o que muda alguém de dentro para fora. Quem muda de dentro para fora é Jesus de Nazaré. Tudo isso são coisas paliativas que nós queremos fazer às vezes, o ser humano, né? Mas só Jesus pode mudar de dentro para fora. E aí, a cabeleireira, né? Nossa Israelma Jordão, ela falou muito bem e ela usou a própria vida dela para evangelizar a sua cliente, vamos dizer assim, e se prontificou, ou seja, não teve como dizer não a cliente, né? E isso é muito bom que nós possamos colocar em prática isso. Eu não sei qual é o teu trabalho, eu sei assim, muitos aqui, mas que nós não saímos de casa para o trabalho apenas para trabalhar e depois voltar para casa, aquela coisa, mas é assim, ó, gere relacionamentos no seu trabalho e observe a necessidade dos teus colegas de trabalho ali, ok? E que você possa assim apresentar Jesus para ele, que ele saiba que você é crente, que ele perceba em você uma mudança, porque também tem só para terminar aqui, também tem esse lado da nossa responsabilidade como cristão, porque às vezes tem crente que não dá bom testemunho no trabalho, e aí se ele for chamar para ir para a igreja, o cara vai passar vergonha nele. Ele diz, rapaz, tu que é crente, tu que diz que é crente, tu está chamando para ir para a tua igreja, olha como é a tua vida, rapaz. Olha como é a tua vida, eu vou nada para ser crente igual tu. Então assim, é por isso que o verdadeiro cristão, lá na característica, né? O verdadeiro evangelista, ele tem que ser convertido de verdade. Não tem como eu evangelizar alguém se eu não for convertido de verdade. Se eu não for convertido de verdade, eu vou evangelizar alguém que me conhece, a pessoa vai dizer na minha cara, esse meu amigo, para ser crente igual tu, eu prefiro ficar no mundo, né? Então, aplauda o Senhor mais uma vez, em nome de Jesus, ok? Agora, a próxima cena é a cena no ambiente de lazer, ok? Pode apagar as luzes. Conte, cara, pode contar, eu estou escutando, pode falar. Pode se abrir. Minha família, minha esposa. Eu pensava que era por causa de dinheiro, sabe? Comecei a trabalhar uma hora a mais, comecei a ficar mais tempo no serviço. Mas não era isso. E aí eu não consigo ficar dentro de casa, eu não consigo mais, eu não tenho mais as rédeas das coisas lá em casa. E aí eu saio de casa para vir jogar bola, para ver se esqueço um pouco os problemas. E chega aqui, eu vou me estressar aí. Francisco, meu irmão, eu te entendo perfeitamente. Eu era que nem você, cara, sabe? Eu tentava, de todas as formas, ir para os lugares para, entre aspas, me desestressar, né? É o que hoje o mundo faz, né? Vai para as festas, para as baladas. Mas eu quero te falar que existe uma pessoa que pode te ajudar. Foi essa pessoa que me ajudou. Você está cansado? Deixa eu te falar. A palavra de Deus fala, lá em Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deus, Ele quer aliviar o teu fardo, Francisco, sabe?
os problemas que tu está passando na tua casa, as dificuldades, existe alguém que quer realmente te ajudar. A palavra de Deus também fala que enquanto há fôlego de vida, meu irmão, há esperança. E há esperança para você. E aí, Deus, Ele quer tocar você. Deixa eu te perguntar, Francisco, tu vai fazer o que agora? Agora são 6h30. Às 7h30 tu vai fazer o quê? Tem não, né? Nem voltar para casa, mas tu vai para tua casa, tu vai tomar um banho. Não, eu vou te levar para tua casa, vou te deixar lá, tu vai tomar um banho, tu vai se arrumar e tu vai agora à noite comigo, sabe para onde? Para o culto de jovens da minha igreja. Hoje é sábado, nós já participamos aqui de futebol legal, corremos, se alegramos. Agora nós iremos para a igreja, convida a tua esposa. Se ela não quiser ir, tu vai, eu vou te levar. A salvação vai começar através de você. Eu vou passar lá. Beleza? E eu vou te deixar lá agora, certo? Obrigado, Wilson. Meu irmão, tamo junto. Uhul! Glória a Deus. Você observou uma coisa interessante aqui, querido, que o Neguinho falou? Eu saio de casa para jogar bola, para ver se a minha cabeça, né, melhora, se o meu coração alivia, sei lá. Mas isso é real. Isso é real, de verdade, isso acontece, né? E assim, Deus conhece os corações. Eu não tenho dúvida disso aqui. Deus, Ele olha as necessidades daqueles que estão longe dEle. Essas pessoas caminhando na terra, sei lá, ou no trabalho, ou no futebol, ou sei lá. E Deus, Ele vê os filhos dEle se aproximando dessas pessoas. E Deus como que, entre aspas, torcendo para ela falar de Jesus. Fala para ele do meu amor. Ele está passando por isso, por isso, por isso. Fala para ele. Deus olha os corações. Então, que nós possamos, em nome de Jesus, andar atentos, andar na direção do Espírito Santo e ter atitude em qualquer lugar. Aqui nós já vimos na escola, no trabalho, aqui no lazer, no futebol, ok? Qualquer lugar. E agora, para encerrar, no ambiente familiar, ok? Quem aqui tem algum parente, ou pai, ou mãe, ou filho, irmão, irmã, marido, esposa, sei lá. Quem aqui tem algum parente, algum familiar que não se converteu e que você quer que se converta? Levanta a mão. Todo mundo, né? Então, que nós possamos assim agir. Em nome de Jesus, e vai ser aqui agora a próxima cena no ambiente familiar, em nome de Jesus. Fica na frente da coisa. Tem que ligar. Presta atenção. Oi, mana, tudo bom? Tudo bom? Eita, quanto tempo, né? Essa correria danada, a gente não se visita, né? Pois é, quanto tempo que você veio aqui na minha casa? Verdade, verdade. E aí, que dia que você foi lá na casa da mamãe? Faz dias que eu fui lá, mulher, nessa correria que eu vivo aqui em casa. Eu também. O papai já fez o exame, sabia? Só tá faltando entregar lá pro médico o resultado. Graças a Deus. E você, mana, como é que tá, minha filha? Você tá aqui, mulher? Aí são duas irmãs. E aí, mana, como é que tá essa vida, essa correria? Tô aqui, mulher, na correria, né? Como você sabe. Né? Problemas com meu marido, que não para em
saber de me obedecer, né? Super desobediente. Oh, Sabe, é um mano. sofrimento para uma mãe que não tem um filho que obedece. Hoje em dia é muito difícil, convivência hoje é muito difícil, criar filho está sempre muito difícil, né? Mas você conhece a minha vida também. E eu tinha uma vida parecida com a sua. Você me conhece de muito tempo, mas a minha vida mudou. A partir do momento que eu abri o meu coração para Jesus, as coisas mudaram lá em casa. Não é que os problemas deixaram de existir. Ainda existem problemas, mas eu enfrento esses problemas de uma forma diferente. Eu tenho paz, eu tenho alegria, e você precisa. Mano, faz tempo que eu te convido, faz tempo que eu falo contigo, mas você tem que tomar uma decisão. Você não pode ficar querendo levar tudo sozinha. Mateus 11:38 diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus pode te ajudar, mano, a enfrentar todos esses problemas. O que é que você tem pensado? Como é que você tem agido? Observa a tua vida, toma uma decisão, tu tem que tomar uma decisão. Faz tempo que tu fica deixando sempre para depois, sempre para depois. Não sei mais o que fazer. Você sabe, eu tento de tudo, eu tento ser uma esposa boa, mas parece que nada dá certo. Mas com Jesus dá certo. Pode estar difícil do jeito que for, dá certo sim. Você quer aceitar Jesus? Eu quero. Você não precisa estar numa igreja, eu posso orar por ti agora mesmo. Você quer? Amém. Oh, mana, que maravilha, que coisa boa. Vamos orar? Querido Deus, você ora comigo, tá bom? Repita. Querido Deus, eu te entrego a minha vida. Me perdoa dos meus pecados. Jesus, ajuda-me nas minhas dificuldades. Entrego a minha vida nas tuas mãos. Escreve o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus, amém. Oh, mano, eu estou tão feliz por você. Essa é a melhor decisão que você tomou na sua vida. E amanhã é quinta-feira, amanhã tem célula e você já vai comigo. Amém? Glória a Deus. O púlpito aí. Deus é maravilhoso, né? Ela se entregou rapidinho, não foi não? Mas tem gente assim, sabia que tem gente assim? Tem gente que só está esperando você perguntar se ela quer Jesus. É desse jeito. É igual a Fran, né, gado? Primeira célula já se entregou, não foi? Glória a Deus. Amém. Então, meu povo querido, esse assunto é tão importante, é tão sério. Quem concorda comigo? É importante? Eu sei que nós temos uma igreja abençoada, tá? Quando recebi a direção, né, para essa série, não é que a nossa igreja seja uma igreja que está deixando muito a desejar e que não evangeliza ninguém e tal. Não vejo a nossa igreja assim. Eu vejo a nossa igreja como uma igreja que evangeliza. Eu vejo a nossa igreja como uma igreja frutífera. Eu vejo a nossa igreja como uma igreja compromissada. Não é à toa que nós temos aí 65 células mais ou menos. E, digamos assim, eu fiz algumas leituras de algumas células, até postei nos grupos na semana passada, semana atrasada, se não me engano, de quantas células reunidas foram ali através das fotos e quantas pessoas tinham nas células, né? E ali a média de 500 pessoas, 480, 500 pessoas nessas células. Então assim, é muita coisa, glória a Deus por isso. Porém, nós não podemos apenas continuar assim, achando que está tudo bem. Ou que tipo assim, não, está bom demais aqui, não precisa mais a gente se preocupar com isso. Não, isso não existe. Isso não existe. Eu sei que nós pensamos também assim. Eu sei que você pensa em ganhar alguém para Jesus, em ganhar a tua família para Jesus. Porém, a nossa intenção com essa série é potencializar esse assunto no nosso meio. É fazer crescer isso no nosso meio, no nosso coração, em nome de Jesus. Para quê? Para que possamos de fato, em cada ambiente desse aqui que foi
representado aqui, que possamos ganhar pessoas para Cristo, em nome de Jesus, ok? E eu quero recapitular aqui o que nós vimos no final da aula passada, da nossa mensagem, que é sobre a questão da abordagem, para que a gente possa gravar mesmo na nossa mente, no nosso coração, que é a respeito da maneira como abordar alguém. Isso aqui aconteceu em cada cena dessa, que é o que? Ao abordar alguém, nós precisamos, primeiramente, ser gentis e naturais. Ou seja, aqui foi tudo de maneira natural, e assim tem que ser também na realidade do nosso dia a dia. Seja natural, ok? Não se comporte, e eu posso falar disso com propriedade. Nesses 28 anos aí de crente, eu já vi muita gente, muitos crentes cheios de religiosidade, querer pregar para alguém de maneira muito religiosa, de maneira muito mecânica e automática. E não tem uma coisa mais chata para um descrente ouvir um religioso falando. Ouvir um religioso falando. Ou seja, não tem naturalidade nele, certo? Então, nós temos que agir de maneira natural no nosso dia a dia, falando de Jesus para alguém de maneira gentil, ok? A segunda coisa é não julgar a pessoa, não se comportar de maneira que a pessoa se sinta constrangida ao abrir o coração para a gente, ok? Às vezes a pessoa não abre o coração porque ela tem medo de ser julgada. Essa questão aí é com Deus. A nossa questão é amar e falar da verdade, daquilo que aconteceu na nossa vida. Mas evitemos julgar, ou nos comportar, ou olhar para tal pessoa de maneira a condená-la, certo? Em nome de Jesus. A outra coisa que nós falamos é: esteja pronto para ouvir. Não apenas fale. Ouça a pessoa. Porque assim, em cada situação dessa aqui, nós ouvimos algo diferente, ok? De alguém no seu dia a dia, e por ouvir é que nós vamos ter situações em que a gente vai saber onde entrar, ok? Você ouve, então o Espírito Santo vai te direcionando para que você entre naquilo que ela falou, ok? Então, esteja atento, ouça, ok? Ouça bem. E a outra questão aqui, que é a questão da atitude, né? Convide a pessoa com sabedoria em um dado momento da conversa. Lance o convite. Convida ou para a célula, ou para alguma programação da igreja, ou para algum culto, ok? Não esqueça de convidar a pessoa. Não apenas fale do amor de Deus, não apenas ore por ela. Você tem que falar, é lógico, né? Você tem que orar por ela, é lógico, mas do que adianta você só falar, só orar e não convidar ela para a célula, ou para alguma programação da igreja, ou para a própria igreja, para o culto? Não esqueça de convidar tal pessoa, e como aconteceu aqui no último exemplo, né? Se sentir convicção, direção do Senhor e tal, faça o apelo. Ali mesmo, no meio da rua, ali mesmo na escola, ali mesmo em qualquer ambiente que você estiver, você pode fazer o apelo. Às vezes nós temos um certo receio, um certo temor, ou até vergonha de orar ali no meio da rua por alguém e tudo mais. Não tenha isso com você, querido. Às vezes, para fechar isso aqui, às vezes aquele momento que você tem com tal pessoa pode ser o último momento da vida dela. Por quê? Porque a pessoa, às vezes, ela sai daquele momento, daquela situação, e se suicida, e acontece um acidente com ela, ela morre, ou no outro dia, sei lá, mas não perca essa oportunidade. Se você sentir essa convicção, essa direção e tudo mais, faça o apelo para essa pessoa, e ore por ela, e naquele momento ali, ela vai ser salva. Não tem esse negócio. Não precisa ser só na igreja ou só na célula, para que a pessoa se converta e você ore por ela. Não, pode ser em qualquer lugar, ok? Em nome de Jesus, tá certo? Amém? Quem recebe de Deus, diga aleluia e aplauda o Senhor, em nome de Jesus. O meu desejo, a minha oração, e eu quero convidar você, querido, a se unir comigo, com a liderança, nesse mesmo propósito. Qual o meu desejo? Não tenho dúvidas que é o desejo de Deus.
é que no nosso coração, da Igreja Batista da Promessa, queime o amor por vidas. Que nós possamos, de fato, nos importar com as pessoas. Que nós possamos, de fato, olhar para as pessoas e pensar, imaginar como que elas estão e se aproximar delas e falar do amor de Deus, de maneira prática e todos os dias. Vamos aumentar isso no nosso dia a dia, querido. Vamos aumentar isso nos nossos relacionamentos, em qualquer lugar. Vamos aumentar isso, essa prática de evangelizar, de falar de Jesus, de convidar para vir para a igreja e tudo mais. Porque às vezes no nosso cotidiano, nosso dia a dia, de crente e de vida abençoada, porque é natural quando alguém se aproxima de Deus e se converte ao Senhor, que a gente mude de vida e melhore. Porém, o conforto, a vitória, a alegria, anestesia o crente às vezes. E ali é só a boa vida, é só o desfrutar disso e daquilo, é só dizer Deus é maravilhoso, Deus está me abençoando e tal, e se esquece de evangelizar, se esquece de falar do amor de Deus para as pessoas. Você sabia que isso é muito importante, sério? E que isso acontece muito? Crente que converte, que Deus abençoa, e a vida dele é olhar para o que ele recebe, agradecer a Deus, e ele vive meio que nesse limite. Eu sou crente, eu amo a Deus e tal, mas ao mesmo tempo não evangeliza. Fica curtindo apenas as bênçãos, isso e aquilo. Querido, as nossas bênçãos são para essa terra. Nós não vamos levar bênçãos para o céu. Casa boa, emprego bom, carro bom. Isso nós não vamos levar para o céu. O que ele vai levar para o céu? Primeiramente, entre aspas, né, levar para o céu, né, porque quem leva é o Senhor. Mas o Senhor nos usa para levar quem? As almas que nós ganhamos para Cristo. São elas que vão para o céu junto com a gente. A chave do teu carro, o teu celular, a tua casa, o próprio carro, a tua fazenda, a roupa boa, vai ficar. Tudo vai passar. Ok? Quem está recebendo, diga aleluia. E aplauda o Senhor em nome de Jesus. Vamos colocar de pé nessa hora. Vamos orar. Glória a Deus. Quero glorificar a Deus pela tua vida. Você que veio, não deixou que a chuva fosse motivo para não estar aqui. Glória a Deus pela sua vida, em nome de Jesus, ok? Antes de orarmos, eu quero perguntar, não sei se há, quero perguntar se há alguém aqui que quer se converter, fazer como a última aqui fez, né? Em nome de Jesus, entregando sua vida a Cristo. Se você está aqui nessa noite, não tomou a tua decisão,